Então, nossa aula hoje é sobre centros de força, né? E embaixo eu pus menor chakras, né? Que pode ser aí com C ou com K, porque na realidade nós, enquanto da doutrina espírita, nós entendemos por, não é que entendemos, nós nomeamos por centros de força. E vamos ver por que a gente chama de chakra, por exemplo, né? Então vamos lá. Então, chakra é a palavra sânscrita que significa roda, pois eles, né, os centros de força, têm forma circular com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, vejam que eles são relativamente pequenos, possuem vários raios de ação que giram incessantemente com a passagem da energia, lembrando um ventilador em movimento dotados da força do espírito para a matéria ou da matéria para o espírito. Cada um tem as suas próprias cores e características. Quanto mais evoluída a pessoa, mais brilhantes são essas cores, alcançam maior diâmetro e os seus raios giram com maior desenvoltura. São eles que distribuem, controlam e dosam as energias que o nosso corpo físico necessita, como também regulam e sustentam os sentimentos, as emoções e alimentam as células do pensamento. Então vejam que os centros de força ou os chakras, né, não são pouca coisa, né? Eles têm um poder muito grande sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, né? Então, aqui nós temos, basicamente, aqui estão relacionados representados, 7 centros de força, ali do básico, que nós vamos, na realidade, eu começo sempre pelo último aqui, que é o coronário, mas enfim, a ordem não importa. É aqui do básico até o coronário, que é lá em cima na cabeça, né? Ou genésico, aqui depois nós vamos conversar a respeito. Então, cada um tem uma cor, cada um tem um número de pétalas, porque todos têm a forma de uma flor de lótus, como está aqui embaixo, olha, uma flor de lótus, e cada um tem a sua peculiaridade, tá? Como eu estou falando aqui, cada um tem suas cores próprias e as suas características, tá? Então vamos lá. Sabemos que os espíritos encarnados e desencarnados são dotados de um corpo fluídico semimaterial, isto é, composto de fluidos em diferentes estados de condensação. Esse corpo fluídico é o perispírito ou corpo espiritual. Isso daqui tenho certeza que todos nós já sabemos bem, né? Isso. Então, o perispírito ele está intimamente regido por vários centros de força que trabalham vibrando uns em sintonia com os outros, sob o poder diretor da mente. A mente determina o funcionamento e o equilíbrio desses centros de força, e são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções. Então, veja bem, o que a gente está falando aqui que é a mente, né? Sobre o poder diretor da mente. Eu não sei se vocês lembram, mas em algumas aulas anteriores aí, aliás, foi acho que na aula anterior, passada, do sábado, eu comentei com vocês sobre a nossa consciência, né? Sobre que a ciência ainda não consegue determinar aonde está a nossa consciência. Né, que a gente sabe que vem do cérebro, né, porque os pensamentos, tudo é formulado no cérebro, mas aonde está isso? Então a ciência não consegue provar que está aqui ou que está lá, né? A gente conversou isso no sábado. Então por isso que na realidade o que nós estamos dizendo aqui que no caso aqui a mente nada mais é do que o nosso espírito, né? Porque ela faz essa ligação, e nós vamos ver aqui aonde ele faz essa ligação no nosso corpo. Então é por isso que ela, a mente, a nossa consciência, é que determina o funcionamento e o equilíbrio dos centros de força, né? Aqui, ó, nós temos uma representação de sete centros de força, e nós vamos conversar. Claro, ao longo de hoje e a semana que vem, a gente vai conversar sobre cada um.
Se vocês têm alguma dúvida, pode me interromper que a gente vai explicando, se possível, na hora, tá? A localização desses centros de força no perispírito corresponde à dos plexos no corpo físico, com exceção dos que estão no crânio perispiritual, o coronário frontal, que se ligam aos centros encefálicos. O que são plexos, né? São feixes nervosos do corpo físico, onde há maior concentração de nervos. Os centros de força são também denominados de discos energéticos e centros vitais, mas são vulgarmente conhecidos pelo nome de chakras por conta das filosofias orientais. Então eu não sei se eu vou falar mais para frente, mas é muito interessante que num dos livros do André Luiz, que é Entre a Terra e o Céu, depois quando chegar mais para frente eu vou até ler para vocês uns trechinhos. Ele justamente fala sobre centros de força. Ele não usa, em nenhum momento, a doutrina espírita usa o nome chakras, com C ou com K, né? Embora eles sejam muito difundidos. Então, assim, tudo bem a gente comentar, mas falar sobre isso, mas o nome que a doutrina espírita dá é como centros de força. E aqui, olha, eu pus uma foto aqui que eu achei, aliás, pus hoje essa foto aqui, para vocês terem uma noção do que são os plexos nervosos, né? Então, vejam, aqui está o nosso sistema nervoso central, que desce todo aqui pela medula, né? Dentro da medula, dentro da nossa coluna aqui, né? Na medula espinhal, passa todo o nosso sistema nervoso central. E do sistema nervoso central emana, né, o sistema nervoso periférico, né? Então, o que são esses plexos nervosos? São essas reuniões de nervos. Então, vejam aqui, está relacionado, eu nem vou me ater muito aqui, eu só pus para vocês entenderem mesmo o que era. Então, por exemplo, como eu vou voltar aqui o slide, ó. Com exceção dos que estão no crânio perispiritual, o coronário e o frontal, que se ligam aos centros encefálicos. Então, por exemplo, o coronário e o frontal, que são esses dois aqui não tem plexos nervosos como tem no resto do corpo. Então, o que está falando? Liga-se aqui no encéfalo, né? Depois nós temos aqui o chakra laríngeo, que se liga nesses centros aqui. Aí o chakra cardíaco, que tem alguns plexos nervosos aqui. O chakra esplênico, vocês vejam que aqui está tudo relacionado com as nossas vértebras, inclusive. Olha, o chakra esplênico também aqui, bem na região do baço, o umbilical ou gástrico, e o chakra raiz, que também pode ser chamado do genésico, aí nós vamos conversar a respeito deles também. Lembrando que esses 7 ou 8 chakras, a doutrina espírita fala em 7, mas nós temos inúmeros centros de força. Digamos que os mais importantes, os que têm maior poder, são esses que nós vamos estudar agora. Mas nós temos aí vários e vários centros de força, ok? Então vamos começar aqui. Esse slide eu também já passei numa aula anterior aí para vocês. Eu só pus aqui de novo para a gente entender os nossos corpos. Então vamos lá, que é o homem setenário, ou seja, os 7 corpos que nós temos. Vejam que 7 é um número interessante, né? Nós temos 7 corpos, são 7 planos espirituais, 7 planos físicos, né? Em volta da Terra, que nós já tivemos essa aula, inclusive. Nós temos aí os 7 centros de força principais, as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris. Vemos que o 7 aí é um número mágico, né? Não sei nem porquê, mas enfim, tudo bem, vamos continuar. Então, aqui eu vou ler rapidamente os nossos corpos. Então, começando pelo primeiro, que é o átmico ou espiritual. Então, o que é isso? É onde tem os códigos do nosso DNA e programas originais de cada espírito. Então, se nós formos resumir a gente, nós somos isso daqui.
Nós somos, isso aqui é o espírito que nós somos, tá? Quando a gente fala assim que nós somos uma centelha divina, que nós somos como se fosse uma chama de uma vela, é exatamente isso, que não tem uma forma definida. Quando nós estivermos no estado de espíritos puros, e lá chegaremos, sabe-se Deus lá quando, mas lá chegaremos, nós estaremos nesta forma e teremos com certeza sempre um perispírito a nos acompanhar. Então, envolvendo esse ser espiritual, esse Atma ou átmico, tem um perispírito, que é justamente para nos individualizar, tá? Depois nós temos o corpo Budi, que armazena os registros de todas as nossas vivências. Depois nós temos o mental superior, que é justamente esse aqui causal. Ele que tem o mental inferior e o mental superior. É justamente esse daqui, ó, o mental, que é esse ovalado aqui, o causal, que é esse vermelhinho. Então, o mental superior guarda os pensamentos e ideias abstratas, informações que necessitam correções. O mental inferior, que já está chegando aqui, ó, ele já tem uma forma ovalada, olha. Alberga a inteligência, o raciocínio, a consciência, pensamentos corriqueiros, apegos mundanos. Vejam como ele já, esses 4 corpos aqui, né, do mental até o físico, ele já tem uma característica física, né, entre aspas ali, diferente dos 3 outros superiores, né, digamos assim. Depois nós temos o astral. O que é o corpo astral? Nada mais é do que o nosso perispírito. Então tem informações de caráter emocional, ligado ao nosso estado psicoemocional, afeta nosso sistema imunológico. Então esse corpo astral, que é esse daqui, o branquinho, que veja que tem a nossa forma, né? Assim como todos, estão intimamente ligados aos anteriores, né? Por isso que, eventualmente, na doutrina espírita, é muito comum a gente estudar só os nossos 3 corpos, físico, perispírito e espírito, né? É difícil você achar na literatura espírita essa divisão aqui do homem setenário, né? A gente vê isso muito na apometria, que é uma corrente que também estuda e estuda e trata desses corpos aqui separadamente. Aí depois nós temos o astral, depois nós temos o duplo etérico, que é a sede dos centros de força. Veja, o duplo etérico aqui, ó, a sede dos centros de força. Ele fica entre o físico e o perispírito. Ele está muito mais para a matéria do que para o espiritual. O duplo etérico, quando a gente desencarna, ele se desprende, ele se desmancha, ele se desfaz no espaço, tá? Então não é que nem o perispírito que continua na espiritualidade, lá levando o nosso espírito, né? E aí mantendo a nossa forma, e é como nós nos apresentamos lá na erraticidade. O duplo etérico não, ele se perde, tá? Ele se desmancha, ele volta para a natureza, tá? Por isso que ele é muito mais ligado ao corpo físico do que o espiritual, até por conta dele se dissolver, digamos assim. E depois nós temos o físico, que é também chamado de soma, que é a matéria. Bom, e aqui eu também coloquei hoje esse slide aqui, que é de uma aula que nós vamos ter ainda, só para a gente perceber tudo que nós vamos falar daqui para frente. Aqui eu nem vou explicar direito, porque na aula que nós vamos ter mais para frente, nós vamos falar melhor sobre isso. Mas aqui, olha só, destacamos aqui a união entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o perispírito, através do campo mental, que é essa união aqui. E do perispírito com o corpo pelo campo vital, que é essa união aqui. Isso daqui nós vamos estudar numa próxima oportunidade, tá? O que eu queria pôr para vocês era aqui, ó, que entre esses dois, entre o corpo e o perispírito, quem está? O duplo etéreo, que é onde estão os nossos centros de força e recebem todas as influenciações do espírito para o corpo e da mesma forma emana do corpo para o espírito, tá? Bom, então vamos continuar aqui.
Os centros de força do perispírito captam as vibrações do espírito. Aí sempre quando eu falar o espírito aqui, pensem lá, é a nossa mente, a nossa consciência, é o nosso eu superior. É isso aqui, ó, deixa eu voltar, é isso aqui, ó, o espiritual, tá? Vem desse corpo aqui, tá? Então vamos lá, os centros de força do perispírito captam as vibrações do espírito e as transferem aos centros de força do duplo etérico, que as filtra e as remete para as regiões dos plexos correspondentes ao corpo físico. Então é essa figurinha aqui, olha. Então aqui nós temos os centros de força, ó, sempre representado por 7, no perispírito, né? Aí o espírito capta as vibrações, né? Tem essas vibrações, passa para o duplo etérico, olha, onde estão os centros de força, e reverbera onde? No corpo físico. Aonde? Nos plexos nervosos correspondentes aos centros de força. Tá? Então vejam que as setinhas estão indo assim. Vem de lá para cá, como pode ir do inverso também. Nós vamos falar daqui a pouco. Ao mesmo tempo que tem essa situação, existe outra. Existem energias que são necessárias ao metabolismo do corpo físico, mas, devido à sua densidade, não podem entrar pelo centro de força do perispírito. Então, são absorvidas pelo centro de força do duplo etérico. E então são usinadas, recicladas e filtradas antes de descer para o corpo físico. Vejam a diferença das setinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui não tem nada a ver com o perispírito, porque são energias mais condensadas, que são necessárias para o metabolismo do corpo físico. O que é o metabolismo do corpo físico? São as nossas reações químicas, as coisas que pertencem a nós enquanto fisiológico, as nossas coisas fisiológicas. Então, algumas energias, elas não passam pelo perispírito e aí elas vão direto, são processadas direto do duplo etérico para o corpo físico, tá? E aí, sempre nessa passagem, são ali usinadas, recicladas e filtradas. Por quê? Porque na maioria das vezes, e mesmo aqui ensina também, as energias que promanam do espírito, elas têm uma vibração muito alta. Vocês lembram quando eu comentei também a semana passada sobre a frequência do pensamento, que os espíritos superiores têm uma frequência muito alta de pensamento, né? Aquelas ondas que nós vimos, que são muitas ondas, tem uma frequência alta, né? Então, isso daí, por exemplo, se for passado diretamente para o nosso físico, nós não suportaríamos, por conta ainda da densidade do nosso corpo físico, porque estamos aqui no planeta Terra, tá? Então, essas energias, tanto essas que vêm do duplo etérico como as que vêm do perispírito, elas têm que ser processadas, elas têm que ser filtradas. Então, inclusive, nós vamos ver o formato desses centros de força, que é justamente um filtro, tá? Então, elas chegam no nosso corpo físico na vibração e na frequência que nós suportamos, tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. É através dos centros de força que são levadas as sensações do corpo físico para o espírito, pois são eles que captam as energias e as influências exteriores. É através deles, dos centros de força, né, que se absorve as energias doadas pelo passe. Todos os centros de força têm um filtro, porque nem todas as energias que vêm do perispírito podem chegar ao físico. Com a evolução, vai ficando mais tênue esse filtro. O fluido cósmico universal, ao ser absorvido, ele é metabolizado pelo centro coronário em fluido espiritual, que é uma energia vitalizadora, imprescindível para a dinâmica do nosso corpo físico, sentimentos, emoções e pensamentos. Então vejam, vocês já devem estar percebendo assim, né? O assunto ele é bem complexo, né?
nós estamos aqui, nós na verdade estamos fazendo um apanhado. Mas olhem só, foi aqui em cima o primeiro parágrafo, foi aquilo que eu comentei com vocês. Os centros de força têm essa tela ou esse filtro que justamente segura um pouco as energias para que nós consigamos absorvê-las. E nós sabemos que nós já aprendemos isso, que tudo no universo deriva do fluido cósmico universal, é o FCU, né? Tudo, matéria, espírito, tudo deriva disso daí. Claro que a parte espiritual nós não sabemos o processo, mas tudo é derivado do fluido cósmico. Então, o que acontece? Quando nós absorvemos esse fluido cósmico pelo centro coronário, que é o nosso daqui da cabeça, que a gente vai estudar daqui a pouco, ele é um dos mais importantes porque ele é que determina justamente aqui a dinâmica do nosso corpo, sentimentos, emoções e pensamentos. Então aqui, olha, eu tenho uma figurinha que dá bem para vocês entenderem. Olha como que é o centro de força. Então aqui é como se fosse aquela pétala, né, aquela flor de lótus que nós vimos. Então como que é o fluxo de energia? Ela entra para cá, atravessa aqui o corpo astral, que é o nosso perispírito e o duplo etérico, né? Vai atravessando aqui. E aí chega onde? No nosso corpo físico, através dos plexos nervosos, que, como eu mostrei anteriormente, é aquela reunião, aquele feixe de nervos que nós temos. E daí ele é todo distribuído, tá? Tudo bem até agora? Então vamos embora. Após a metabolização, ou seja, o processamento, essa energia circula pelos outros centros de força e é canalizada através da rede nervosa para todo o organismo, com maior ou menor intensidade, de acordo com o estado emocional da criatura, porque eles estão subordinados a impulsos da mente, irradiando-se posteriormente em seu derredor, formando a nossa aura, que é uma espécie de espelho fluídico, capaz de refletir o que se passa no campo psíquico. Ela reflete o nosso estado de espírito. Então vejam bem, aqui a gente tem o corpo físico, aí nós temos aqui os nossos 7 corpos, inclusive, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é o físico, né? Então, nós vemos aqui, ó, olha a nossa aura aqui. Então, a gente tem aqui os centros de força, olha, o coronário, que está relacionado com o pensamento, o frontal, que está relacionado aqui com luz, o laríngeo com som, o cardíaco com ar, o plexo solar com fogo, o umbilical, o gástrico com a água, o claro, que diz aqui como energia receptiva, que seria o genésico, o básico com a terra. E aí nós temos algumas cores, ó, branco, energia projetada, prateado, ligação à terra, o preto é um espaço neutro, aqui está o plano físico, né? São todos os planos. O plano astral, que é o corpo astral, que seria ali nosso perispírito. O plano espiritual, que é o corpo superior etérico, emocional, papapá. Foram aqueles 7, olha, que nós vimos, estão todos representados aqui. Então, dependendo de como nós estamos, nós refletimos isso e é o que dá a nossa aura. Aqui, ó, deixa eu só voltar para vocês entenderem uma coisa que eu ia falar aqui, ó. Aqui, ó. O fluido é absorvido e metabolizado pelo centro coronário, imprescindível para a dinâmica do nosso corpo físico, sentimentos, emoções e pensamentos. Então, o que acontece? As energias, as vibrações, elas entram pelo nosso centro coronário e depois, olha, ela é canalizada através da rede nervosa para todo o organismo e aí eles vão se distribuir por todos os nossos centros de força, tá? Não que os centros de força, os outros, também não recebam, mas nós vamos ver aqui a importância do coronário, porque nós já falamos muito sobre pensamento, né? Então nós sabemos que estamos estudando aqui que o coronário, de fato, é o primeiro da lista, né? Do centro de força de importância, inclusive, tá? Então vamos aqui.
hábitos, conduta e ações nocivas, todos os atos contrários às leis divinas, tornam os centros de força desequilibrados e comprometem o funcionamento harmonioso do conjunto. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força correspondente, que reagirá sobre o corpo físico. Então, aqui, ó, a gente já tinha posto em outra aula, acho que eu já pus algumas fotinhos dessas também, né? Como aqui, ó, uma aura doente. Veja como essa região aqui está desequilibrada. E aqui também está toda numa cor desequilibrada, né? Aqui é a mesma coisa, olha, essa parte vermelha também em desequilíbrio. E aqui nós já vemos uma aura equilibrada porque ela está toda refletindo na mesma intensidade, na mesma cor. Aqui nós pusemos dizendo, né, que as plantas também têm as suas auras, né? Então todo ser vivo também tem a sua aura. Vejam que aqui essa folhinha, ela foi quebrada aqui. Percebam como aqui está diferente a cor da aura, né? É a mesma coisa que eu acabei de ler aqui. No caso não da planta, né? Mas hábitos, condutas e ações nocivas, elas desequilibram esses nossos aqui, ó, todos esses nossos campos espirituais, né, todos esses planos nossos, esses nossos corpos, e acaba dessintonizando, porque, como nós sabemos, cada corpo também tem uma cor, cada chakra tem uma cor respectiva. Então, se alguma coisa está em desarmonia, vai ser alterada a cor, vai ser alterada a energia e, obviamente, que a aura vai ser comprometida. Olha só que interessante. Aqui nós temos algumas fotos que foram tiradas, né, algumas representações de alguns estados que nós podemos ter. Então, por exemplo, se nós estamos com raiva, olha como nós nos representamos, né? Como nós ficamos representados. Numa ansiedade, de felicidade, olha que ficou tudo amarelinho, tudo vermelhinho, né? De desprezo, de desgosto, medo, amor. Amor também é semelhante aqui a de felicidade, olha. Tristeza, orgulho, depressão. Então vejam que cada estado de sentimento que eu tenho, que eu estou, eu acabo refletindo isso no meu corpo físico e, obviamente, os meus centros de força vão ficar desequilibrados e aí a chance de eu somatizar, de eu adquirir uma doença é enorme, né, por conta disso tudo. Bom, então vamos conversar agora. Até agora tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos seguir. Então agora, quantos são os nossos centros de força e quais são? Então aqui, olha. Deixa eu ver uma coisa. Opa, aqui, ó. Aqui que eu vou ler, aqui, ó. O psicossoma, né? O que é psicossoma? É justamente aqui, ó. Soma, nós vimos que é corpo, né? Que é o físico, e o psico é da parte psíquica. Então, o psicossoma nada mais é o perispírito, porque ele tem uma parte material e uma parte espiritual. Então, o psicossoma está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo de células elétricas como um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Isso está no livro, não sei se vocês estão me vendo aí, mas enfim, entre o céu e a terra, e nesse capítulo 20 é que o André Luiz fala dos nossos centros de força, e ele nomeia exatamente esses 7 centros de força. Depois eu vou ler alguma coisinha, conforme a gente vai falando de cada um, eu vou ler alguma coisa que está escrito aqui no livro. Por isso que nós estudamos normalmente esses 7. E se vocês procuram também na literatura, na internet, normalmente vai ter 7 ou 8, tá? E depois eu vou explicar por que o 8º, tá? Então vejam que aqui, quem fala isso aqui é o Calderaro, que é o instrutor do André Luiz neste livro aqui, Entre o Céu e a Terra, tá bom?
Então, vejam bem, aqui os centros de força que nós temos, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, básico e genésico. Aqui vocês veem que tem 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O André Luiz aqui, esses dois últimos acabam sendo unidos, na realidade. Ele chama de centro genésico só, ele não se refere ao básico, tá? Então, nós vamos estudar um por um, vejam que cada um tem uma cor, e vejam que o coronário, que é aqui o que está no topo da cabeça, ele é o que recebe todo esse influxo e acaba passando para todos os outros. Bom, aqui agora nós vamos entrar um pouco em anatomia, né, que agora é a parte que eu gosto muito. Peço até desculpas para você, mas a gente vai agora falando assim, daqui para frente nós vamos falar um pouco de anatomia e o centro de força correspondente, tá? Para ver a sintonia que existe, a afinidade que existe com o órgão em questão, tá? Então, só vou pôr aqui para vocês uma curiosidade nesse slide aqui. Alguém já deve ter visto essa figura, né, que foi de Leonardo da Vinci, que é chamado o Homem Vitruviano, que foi produzido em 1490, durante o Renascimento, e foi inspirado na obra de arquitetura do arquiteto romano Marcus Vitruvio, Vitruvius Polio, ou Vitrúvio, por isso que chama o Homem Vitruviano, que é essa estátua, né, que está na Praça de Belgrado, em Londres. Essa figura ela é muito interessante porque, segundo Leonardo da Vinci, né, aqui nós conseguimos perceber, nós, enquanto seres humanos, todo... como é que eu vou explicar? Como é que eu vou falar? Todo, vamos supor, quadriculado, né? Então, assim, é todo medido, né? Então, ele conseguiu perceber, né, a dimensão dos braços, das pernas, tudo tem uma relação no nosso corpo. Inclusive, tem é que agora eu não vou lembrar, mas tem umas medidas que são muito interessantes, relacionadas, por exemplo, né, a metade do corpo, metade do rosto significa não sei o quê, o braço tem uma medida que corresponde a alguma outra parte do corpo. É muito interessante todo esse estudo aqui dessa parte anatômica. Bom, e agora nós vamos entender também todos os nossos níveis, as dimensões dos nossos componentes. Então, por exemplo, da menor até maior dimensão de seus componentes, os 6 níveis de organização são relevantes para a compreensão da anatomia e fisiologia do nosso corpo. Então, quem são os níveis? São esses 6 aqui. Então, vamos começar aqui só para a gente entender. Então, o nível químico, o que é? Os nossos átomos, né? O que vai acontecer? É o primeiro nível que nós temos. Aí, quando nós vamos juntando os átomos, que vamos formando moléculas, nós vamos... essas moléculas vão dando origem ao quê? Ao segundo nível, que é o celular. E aqui nós vamos tendo vários tipos de célula do nosso organismo. Aqui está representada uma célula muscular lisa, mas poderia ser um neurônio, poderia ser uma célula da pele, enfim, de qualquer outra parte do fígado, enfim, de qualquer outro lugar do nosso corpo, né? É uma célula, que é uma reunião de átomos, né? De moléculas. E aí essas células, elas se unindo, elas vão dar o quê? Um tecido, que no caso aqui, um monte de células musculares lisas vão dar origem ao tecido muscular liso, que por um acaso é um dos tecidos do nosso estômago, né? Que a gente tem 3 camadas de musculatura no estômago, mas uma das camadas é o tecido muscular liso. E aí o estômago e mais aí fica o nível orgânico, né, de órgão. E aí nós vamos passando para o nível sistêmico, onde, por exemplo, o estômago, que está aqui, ó, estômago faz parte de um sistema. Que sistema que ele faz parte? O sistema digestório, né? E aí o que é? Chegamos então no nível organísmico, que é o organismo. Então eu só pus isso para a gente ver que o nosso corpo, para começar, é maravilhoso.
né? Assim, se nós formos pensar que uma porção de átomos juntos vão formar tantas coisas que vão formar nós, que vão nos formar enquanto seres físicos, né? Enquanto anatômicos e todos esses órgãos juntos vão fazer com que nós tenhamos uma fisiologia perfeita, né? Uma máquina perfeita feita por Deus, né? Então, isso tudo eu pus para vocês e aqui também, ó, para mostrar, inclusive, quantos sistemas nós temos. Ó, nós temos 12 sistemas, né? Esquelético, muscular, reprodutor, linfático, o da pele, respiratório, gestório, urinário, cardiovascular, sensorial, nervoso e endócrino. E por que eu pus isso aqui também? Porque, na realidade, aqui, ó, o organismo humano, composto por trilhões de células, possui dois sistemas que atuam principalmente como meios de comunicação interna entre as células, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Aí vocês podem estar falando, nossa, a Tânia está viajando, né? Mas eu pus isso porque nós vamos entender exatamente a ligação que os centros de força têm com o sistema nervoso e com o sistema endócrino, tá? Que são de tudo que eu falei, né? Que são a reunião de vários órgãos que formam um sistema, e justamente esses dois sistemas que são assim fundamentais para o nosso organismo, porque o sistema nervoso é extremamente rápido e o sistema endócrino é extremamente lento, os dois é que fazem a junção para que nós possamos receber todas essas influenciações dos centros de força. Então vamos lá, função do sistema nervoso. Responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições, mantendo o equilíbrio, que é a homeostase. Então, pelo sistema nervoso é que a gente sente frio, calor, pelo sistema nervoso é que, por exemplo, se eu tenho ali meu estômago, né, como eu falei anteriormente, ele recebe todas os comandos para que ele possa funcionar, então ele funciona por conta do sistema nervoso, para digerir o alimento e tudo mais. E o sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo, ou seja, das reações químicas. Atua a longo prazo, através dos sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios, que são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células das glândulas endócrinas, que atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. Então, a gente sabe que os hormônios, eles são, assim, chamados de mensageiros químicos, porque eles é como se fosse um carteiro. Ele manda a informação para que o outro órgão realize a sua função, ou que o outro órgão também produza um outro hormônio para que possa funcionar mais para frente. Então, é uma coisa extremamente intrincada e maravilhosa, né? Continuando aqui na anatomia. Estruturalmente, o sistema nervoso pode ser dividido em duas partes. O sistema nervoso central, aqui está central de novo, que é o centro integrador e controlador do sistema nervoso. Ele recebe impulsos sensitivos do sistema nervoso periférico e formula respostas para esses impulsos. Então, nós temos aqui, tudo isso daqui é o sistema nervoso central. Então, todo o nosso cérebro, cerebelo, tronco encefálico, que resulta no encéfalo, e a medula, que está passando ali dentro das vértebras, dentro da coluna. Então, por exemplo, se a gente se belisca, o fato de eu dar um belisquinho assim na minha mão, o que aconteceu? É um sistema nervoso periférico que mandou um comando para o sistema nervoso central, subiu até meu cérebro e falou: puxa, eu senti uma dorzinha. E aí voltou essa informação. Então, o sistema nervoso central, ou sistema nervoso, de uma forma geral, ele é extremamente rápido, bem diferente do endócrino, que é extremamente lento, tá? Mas isso é necessário para que as coisas funcionem.
Aí nós temos o sistema nervoso periférico, formado por todas as estruturas localizadas fora do sistema nervoso central. Tem como função a condução de informações entre órgãos receptores de estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos efetuadores, como músculos, glândulas, etc. Especificamente, nós temos os nervos, que conectam as partes do corpo e seus receptores com o sistema nervoso central. Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. E os gânglios, que são grupos de corpo de células nervosas associadas aos nervos. Olha aqui, ó. Esse gânglio espinhal nada mais é do que o plexo nervoso que nós comentamos há pouco, onde os principais centros de força, eles desembocam. Então, vejam bem, o que é isso daqui? Essa figura. Isso daqui é a medula espinhal. Então, isso daqui é sistema nervoso central. Isso que parte aqui, ó, tá vendo que o vermelhinho vem, que é o que manda, e o azulzinho é o que devolve, né? Então, aí isso vem aqui, por isso que são os estímulos que nós recebemos. E aqui, esse tronco nervoso, esse gânglio espinhal, é o plexo nervoso, é onde tem uma reunião de nervos mais condensada. E os centros de força, eles atuam justamente aqui. Por isso que eu pus isso para a gente entender a importância que os centros de força têm no nosso organismo, principalmente no sistema nervoso, tá? Agora vamos falar do sistema endócrino, né? Então aqui, ó, as glândulas endócrinas e seus hormônios, juntamente com o sistema nervoso, coordenam a atividade sincronizada entre os vários sistemas do corpo humano, digestório, circulatório, respiratório, etc. O sistema endócrino é formado por vários órgãos que se situam em várias partes do corpo. Aqui nós temos algumas glândulas e algumas delas estão relacionadas com os nossos centros de força. Então, nós temos ali em cima o hipotálamo, temos a hipófise, que nós vamos estudar um pouquinho daqui a pouco, as paratiroides, que são justamente, estão aqui na... Ai, meu mouse está tão ruim. Que estão aqui no pescoço, né? Aqui na garganta. Nós temos aqui as glândulas adrenais, que estão sobre os rins. Nós temos o pâncreas, nós temos os testículos nos homens, os ovários nas mulheres. Então, esses órgãos produzem hormônios, e esses hormônios, como eu comentei, são mensageiros químicos. Então, por exemplo, o testículo, ele produz hormônios que vão informar que o homem tem que produzir espermatozoide, por exemplo. Na mulher, os ovários produzem os hormônios que vão informar que a mulher tem que produzir os óvulos, ou expulsar os óvulos, inclusive da trompa, né, ali num dos ovários, né, expulsar dos ovários para que eles caiam ali no útero, enfim, e assim por diante, tá? Então, agora que nós vamos juntar os dois, os centros de força e a anatomia. Então, aqui, ó, vimos que os chakras são centros de captação, armazenamento e distribuição de energia vital. Então, assim, daí a importância da gente entender essas localizações dos nossos centros de força, para que a gente possa entender, eventualmente, se a gente não estiver bem de algum desses órgãos, de algum desses sistemas, a gente vê se isso é só físico ou tem alguma coisa espiritual junto, né? Então, fisiologicamente, são transformadores de energia, tornando a energia espiritual mais condensada para poder ser utilizada no corpo físico. As energias por ele captadas estimulam o sistema nervoso e o endócrino a produzir secreções hormonais que geram funcionamento fisiológico dos órgãos. A energia mental do espírito está ligado ao seu bom ou mau funcionamento. Então, é o que eu acabei de falar, quando a gente está com algum problema em alguma glândula, algum órgão que eventualmente esteja ligado, que a gente saiba aí, a um centro de força, então vamos dar uma repensada para ver o porquê talvez nós estejamos com
com esse problema nesse lugar, né? Será que de fato é só uma questão física, como claro que pode ser, ou será que isso também vem de um processo do nosso espírito e acabou se manifestando nos nossos corpos, nos nossos órgãos, tá? Então aqui, olha, esse slide é semelhante ao que eu passei anterior, mas lá era dos plexos nervosos, aqui está mais relacionado com com os órgãos. Então aqui, ó, o que está na coroa aqui? É justamente a glândula, o nosso coronário, né? Depois aqui a glândula pituitária. Aliás, a glândula pineal é aqui do coronário. Aí nós temos a glândula pituitária, que é a hipófise, né, que também está relacionada aqui, olha, o segundo chakra frontal. Tem a glândula tireoide, que então aqui está o centro de força do laríngeo. Aí nós temos aqui o cardíaco, que está relacionado com o coração e com o timo. Nós vamos falar um pouquinho dele. Aí nós temos aqui a glândula, o pâncreas. Aqui eu quero fazer uma observação. Muitos lugares que vocês eventualmente podem estudar sobre os chakras, vai falar que o centro de força esplênico está relacionado ao pâncreas. Porém, segundo o livro Entre a Terra e o Céu, o de André Luiz, ele fala que não. O centro de força esplênico está sediado no baço, que é o que nós vamos estudar. Não sei se vai dar tempo hoje, mas é o que nós vamos estudar. Então, se a gente for estudar em alguns outros lugares ou sites, pode ser que exista essa diferença em relação a esse centro de força aqui, tá? Aí nós temos o centro de força chamado umbilical ou gástrico, que está relacionado com o estômago, e aí nós temos o centro de força genésico, que estaria ligado com os nossos aparelhos reprodutores, tá? Então vamos lá. Então vamos voltar para a anatomia. E agora nós vamos falar cada órgão e cada centro de força, tá? Então daqui para frente vai ser sempre assim. Então, primeiro, anatomia glândula pineal ou epífise. Então, vejam bem, aonde ela está, essa glândula pineal? Ela está guardadinha aqui bem no centro do nosso cérebro, né? É aqui que nós, inclusive nós falamos, acho que isso no sábado, se não me engano, que nós acreditamos ser a porta, a fechadura, né? A chave que liga, que abre, né? O nosso campo espiritual com o nosso campo físico, né? Então, nós acreditamos que a glândula pineal tem essa propriedade. Bom, também conhecida como epífise neural, é uma glândula endócrina, então ela produz hormônios de tamanho pequeno, localizado na parte central do cérebro humano. Se a gente for saber onde ela está, é só você assim colocar o seu dedo na testa e no centro da cabeça, você imaginar a junção dos seus dois dedos, é ali que a epífise está, tá? Qual é a função da glândula pineal? Secretar a melatonina, que é o hormônio responsável pela regulação dos ritmos cardíacos, que são os ciclos circadianos, o nosso relógio biológico e o sono. Também controla as atividades sexuais e de reprodução. Eu vou terminar de ler aqui, depois eu vou explicar umas coisinhas aqui. No meio espiritualista, desde as mais antigas tradições orientais, essa glândula é considerada o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e a alma, bem como o órgão responsável pela canalização espiritual, animismo e mediunidade. Nós vamos estudar isso o ano que vem, tá? Pelo que é conhecido como terceiro olho ou olho de Shiva. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho na função da glândula pineal. O que é esses ciclos circadianos que nós temos? Justamente é o nosso relógio biológico. Então, quando você acorda, você sente fome, vai tomar o café da manhã. Quando você está próximo do almoço, você já sente fome. Quando está próximo da janta, você sente fome. Quando chega de noite, você fica com sono. E isso tudo vai fazendo com que o nosso organismo
e fique sempre adaptado ao ambiente. Por isso que quando nós vamos viajar para o exterior, por exemplo, nós temos o famoso jet lag, que é aquilo, você passa muitas horas, né, o fuso horário dá muita diferença, e você chega lá do outro lado, você chega em Los Angeles, você acabou de almoçar, e aí chega em Los Angeles e já está na hora de almoçar de novo. E aí você fala, nossa, mas eu acabei de almoçar ou de jantar, o que seja, né? Então isso tudo dá função dessa glândula pineal, que não existe só em nós humanos, existem também nos animais, tá? Aliás, nós falamos do Dr. Sérgio no sábado, ele tem estudos belíssimos sobre isso, tá? Quem tem interesse pode procurar, porque é muito interessante, inclusive falando sobre os pássaros, por exemplo, quando eles formam aquele V, quando eles estão voando, né, que forma aquele pássaro na frente e aquele monte de pássaro atrás que fica com o formato da letra V. Isso tudo tem a ver com a glândula pineal desses pássaros, assim como até os répteis também. Tá? Mas aqui não é o caso, então só vamos continuar. Para quem quer saber mais sobre isso aqui, também controla as atividades sexuais e de reprodução, no terceiro capítulo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, justamente o capítulo chama-se Epífise, que fala só sobre a glândula pineal. E André Luiz ali fala muito dos jovens que estão em processo de amadurecimento sexual, e ele fala justamente sobre a importância da glândula para esses jovens, porque eles precisam extravasar energia, e aí essa energia tem que ser bem direcionada para que não haja uma disfunção sexual, por exemplo. Então, uma disfunção que eu falo assim, um descontrole sexual, por exemplo, tá bom? Bom, e aí a gente viu aqui que não é só na doutrina espírita que acredita que o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e a alma é a glândula pineal, tá? Então, dito isto, eu vou falar, e aqui eu falei do terceiro olho, né, do olho de Shiva. Então, vejam bem, vocês já devem ter visto isso daqui, né, naquele olho de Horus, né, que nos egípcios, né, que faziam esses desenhos, né, ali nas pedras, e exatamente, olhem que interessante, há quantos mil anos atrás, né? E essa representação é exatamente o que acontece no nosso cérebro. Vejam que interessante, que é o que é chamado do terceiro olho. Então, aí está justamente a glândula pineal, tá? Então, aqui eu pus, ó, comparação entre a estrutura física da glândula pineal com um símbolo do terceiro olho de antigas tradições. Então, toda vez que a gente vê esse desenho aqui, que é do tálamo, o corpo caloso, hipotálamo e a medula oblonga, o que acontece? A pineal está aqui no meio, e aí justamente ela que está muito escondidinha, por isso que ela é chamada do terceiro olho, porque até tem esse formato mesmo. E aqui eu pus para vocês, por curiosidade, para quem quiser procurar essa menina, que é muito interessante. Eu pus até aqui o YouTube, eu vou passar essa aula para vocês só semana que vem, porque como a gente vai acabar só semana que vem, espero, então aí eu passo toda ela para vocês, tá? Pelo slide. Então aqui, ó, terceiro olho, o olho de Shiva. Essa menina que chama Yoga Mahata é uma menina indiana, ela deve estar agora com talvez uns 14, deve estar com uns 12, 13 anos. Ela ativa o seu terceiro olho por meio de meditação. É uma coisa doida essa menina. Vocês precisam assistir esse vídeo aqui, deve ter acho que uns 8 ou 9 minutos, e ela foi iniciada por um guru, né? E a mãe dela que levou, e ela passa por uma porção de provas, que eu falo assim, provas assim, tapam o olho dela e ela fica no escuro, uma porção de coisas, e ela consegue ver
através desse terceiro olho, mesmo vendada. Põe lá 3, 4 vendas no olho da menina e ela sabe o que está escrito no papel, ela sabe o que está acontecendo. A pergunta que você fizer para ela, ela responde estando vendada, sem que ela tenha visão física no que nós vimos, tá? Eu pus só por curiosidade para vocês. E aqui também outra curiosidade, que a gente fala o olho de Shiva, né? O que é Shiva? É um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido também como destruidor e regenerador da energia vital. Significa o benéfico, aquele que faz o bem. Shiva também é considerado o criador do yoga, devido ao seu poder de gerar transformações físicas e emocionais em quem pratica a atividade. Então vejam que esse terceiro olho, que é uma coisa muito comum de nós vermos ali nos hindus, né? Então, que está sempre localizado aqui entre as sobrancelhas, né? Como a gente vê aqui nessa representação também, que ele pode ser ativado mediante um treino. Claro que existe uma certa educação para isso, né? Eu não sei se qualquer um de nós teria essa capacidade. Porém, no caso, essa menina, ela foi treinada para isso e ela consegue ativar quando ela quer esse terceiro olho, por exemplo, que está relacionado com o nosso, que está relacionado com justamente o centro de força coronário que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, continuando. Aqui eu pus o nome de um artigo. O nome do artigo está em inglês, né, mas eu pus em português aqui, ó. Efeitos de um campo magnético com a força da Terra na atividade elétrica das células pineais. Então, aqui, ó, em 11 de dezembro de 1980, que foi quando foi publicado, e ele foi publicado na revista Nature, né, quer dizer que é uma revista top de linha. Esses dois cientistas publicaram artigos na revista científica Nature, considerando que a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Então, vejam como tem tudo a ver com o que eu falei para vocês até agora do sistema nervoso e do sistema endócrino. Veja, converte ondas eletromagnéticas em estímulos sistema nervoso, químicos, sistema endócrino, tá? Então, e quem são essas ondas eletromagnéticas? É tudo aquilo que a gente recebe de quem? Do espírito, né? Que a nossa frequência, né? Inclusive, em algum lugar aqui anterior, eu falei de eletromagnetismo. Então, para quem tiver interesse de dar uma olhada nesse artigo, está aqui, é só entrar no... Bom, acho que consegue até pelo próprio Google, acho que consegue. E aqui eu tenho um vídeo do Dr. Sérgio, só que agora vai ficar muito puxado, eu vou passar para vocês pelo Zap, tá bom? Onde ele fala uma porção de coisas, inclusive aqui ele fala também, quer ver, ó? Os médiuns, pessoas capazes de entrar em contato com outras dimensões espirituais, apresentam maior quantidade de cristais de apatita na pineal, atesta Sérgio Felipe, que foi o que nós, inclusive, conversamos isso, acho que no sábado, sobre esses cristais de apatita que tem dentro da pineal. E ninguém pode aumentar ou diminuir essa concentração de cristais, garante o psiquiatra. Ela é uma característica biológica, assim como a cor dos olhos e cabelos. Eu não sei se foi isso que a Roberta tinha perguntado para nós no sábado, se não me engano, aqui acho que está a resposta, se foi essa pergunta que ela fez. Sérgio explica que a glândula é um receptor poderoso, mas quem decodifica as informações recebidas são outras áreas do cérebro, como o córtex frontal cerebral. Sem essa interação, as informações recebidas não são compreendidas. É por isso que os animais não podem decodificá-las. As outras partes do cérebro deles não têm esse atributo, conclui. Aqui também depois, para quem quiser ver o artigo inteiro, tá? Então, nós vemos o quê? Que essa glândula, ela recebe, né, todas essas informações que nós temos, ela decodifica as informações
e passa para o resto do nosso corpo. Por isso que nós comentamos que as informações elas vêm do espírito para o corpo e também vão do corpo para o espírito. É uma via de mão dupla isso, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do primeiro centro de força, que é justamente tudo que está relacionado com a glândula pineal. Então, tudo que a gente estudou agora da glândula pineal, a gente vai retratar agora nesse centro de força chamado coronário. Por que que é coronário? Porque vem de corona, não é de coronavírus, né? Porque vem de corona, que significa coroa, que é justamente a parte superior aqui da nossa cabeça, tá? Então vamos lá. Seu vórtice abre para cima. O que que é o vórtice? Aquele, se a gente for ver o funil, né? Como eu mostrei ali antes para vocês, aquela parte maior do funil está voltada para o alto. Seu princípio básico é a nossa conexão com o universo espiritual. Sua cor é púrpura ou violeta, variando de claro para o escuro, e seu símbolo é o lótus de 1000 folhas. Vejam bem, então aqui é como se tivesse representado, na realidade acho que são 960 pétalas, se não me engano. E ele gira numa velocidade altíssima, justamente para captar todas as energias e processar isso tudo para o nosso corpo, tá? Instalado na região central do cérebro, no alto da cabeça, é o grande receptor e distribuidor das energias espirituais, sendo o mais importante vórtice energético, que é a auréola, né? Aliás, bom, deixa eu terminar. Através dele, essas energias atingem todos os demais centros, assim como as energias emanadas dos outros centros o atingem diretamente, embora todos vibrem interdependentes. É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente. Então, veja bem, como nós, comparando com uma orquestra, o coronário rege todos, mas cada um toca o seu instrumento, né? Cada um é o piano, é o, sei lá, o violino, o que quer que seja. Então, por isso está falando, são todos interdependentes. Eles agem por conta própria, porém são comandados pelo coronário, que é o principal, né? E aqui eu escrevi auréola entre parênteses, por quê? Quando a gente vê, né, em representações de desenho, em quadros, que a gente vê os anjos, enfim, que a gente vê santo, né, que tem sempre aquela auréola na cabeça, o que que é aquilo? Nada mais é do que o centro de força coronário, tá? Que fica justamente nessa, é uma auréola. E muitas vezes essa cor púrpura ou violeta, ela pode também se transmutar num prateado, por exemplo, entendeu? Então, essas são as cores básicas do centro coronário, tá? Então, vamos lá. É o chakra mais importante porque nos liga ao plano espiritual. Através deles, captamos as energias espirituais. Recebe primeiramente os estímulos do espírito. Ó, espírito com E maiúsculo. É o elo, a ponte entre a mente do perispírito e o cérebro físico, sendo responsável pela sede da consciência do espírito encarnado. Gente, olha só que interessante, foi o que nós estávamos falando desde sábado. Aonde que está a nossa consciência, né? Então, o que que nós acreditamos? Que justamente está ali na glândula pineal, que é o elo, é a ponte que liga o espírito com o perispírito e o corpo físico, percebe? Então, ali que nós achamos, acreditamos que é essa ligação, é dali que nós temos a consciência, o que está falando aqui, a sede da consciência. Plasma em nós mesmos os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa consciência e conduta. O que, que nós falamos alguns slides atrás? Que os centros de força eles estão relacionados com os nossos sentimentos, com as nossas percepções exteriores e interiores. Então, veja bem, é tudo concentrado ali nesse centro de força. Dele emanam as energias de sustentação de todo o sistema nervoso.
É o grande assimilador das energias solares e captador dos raios que a espiritualidade superior envia para a Terra, capazes de favorecer a sublimação das almas. Esse centro de força desenvolve-se na proporção da evolução espiritual de cada um. Então, vejam bem, todos nós temos esse centro de força. Todos temos, né? Porque temos o perispírito, temos o duplo etérico, então nós somos espíritos, então nós temos esse centro de força. Só que dependendo da nossa evolução, esse centro de força, assim como os outros, eles podem estar mais abertos, podem girar mais rapidamente, podem filtrar melhor as energias, tudo depende do quê? Do nosso estágio evolutivo, tá? Então, por isso que eu falei que é um filtro, porque não adianta vir uma energia muito forte, porque nós não vamos ter condição de recebê-la, principalmente se não estivermos num estágio de evolução adequado. Então, o nosso organismo e essa parte espiritual é tão maravilhosa que ele nos dá, nós recebemos o que nós comportamos, o que nos cabe, né? O que a gente aguenta, né? Para falar o português claro aí, tá? Então vamos lá. O que o médium em desenvolvimento pode sentir em relação a esses centros de força? Como se a cabeça crescesse ou uma certa pressão sobre ela, tontura ou mesmo ideias diferentes. Então, o que acontece? Antes de começar a aula, eu tinha falado para vocês que essas aulas, elas são lá do curso mediúnico, que eu vou dar para vocês o ano que vem, né? Então, de fato, eu deveria dá-las no ano que vem, porque lá nós vamos aprender a fazer o desenvolvimento mediúnico. Nós vamos ter a parte teórica e vocês, eventualmente, se quiserem, estarão lá com o Alves fazendo a parte prática. E aí, quando vocês estiverem lá fazendo a parte prática, pode ser que se vocês estiverem em desenvolvimento, estiverem fazendo ali as fases do processo que chama PASSEM, vocês vão aprender isso mais para frente. Quando chegarem assim num estágio que vocês poderão estar, não vou falar que vai acontecer ou que não vai acontecer, porque cada um é cada um, mas dependendo do estágio que vocês poderão estar de envolvimento espiritual, vocês podem sentir esse sintoma se a comunicação espiritual se processar ali, se manifestar justamente pelo centro de força coronário. Então, para quem já participou de psicografia ou psicofonia, sabe que nós temos algumas reações físicas quando estamos prestes a incorporar. Então, uma delas, por exemplo, pode ser isso. Você parece que a sua cabeça cresce. É uma sensação, você está tão compenetrado e tão assim ligado que a sensação que você tem que está crescendo a sua cabeça. É muito interessante. Então, por isso que a gente já avisa, porque se amanhã vocês tiverem essa percepção não é para se assustar, é simplesmente o sintoma de que vocês estão em desenvolvimento, ok? Bom, até aqui acabamos a pineal, tanto o centro de força coronário, tanto do ponto de vista anatômico como do centro de força. Agora nós vamos para a segunda parte, o segundo centro de força, que está relacionado com a hipófise. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela. A glândula hipófise, também chamada pituitária, é um pequeno órgão do tamanho de uma ervilha. Olha o peso dela, gente, não pesa nem 1 grama. Localizado logo abaixo da base do cérebro, em uma depressão óssea chamada de cela túrcica. O seu trabalho é receber mensagens sobre a necessidade de um hormônio particular e secretar o hormônio ou substâncias que provocam a produção e liberação desse hormônio específico. Então, eu vou traduzir isso aqui para vocês.
Então vejam que interessante, como o nosso organismo é maravilhoso. Essa bolinha de nada, que não pesa nem 1 grama, que é do tamanho de uma ervilha, ela é tão poderosa que ela fica encravada numa depressão óssea chamada de célula túrcica, justamente que é para proteção dela dentro do cérebro, de tão importante que ela é. E aí o que acontece? Ela é dividida assim mesmo, tão pequenininha, ela tem 2 lobos. O lobo anterior, ou adenohipófise, ou o lobo posterior, ou chamado neurohipófise. Aqui eu vou resumir para vocês. A parte anterior da hipófise, ela secreta hormônios que vão avisar outros órgãos para que eles secretem os seus hormônios. Por isso que eu falei que eles são chamados de mensageiros químicos. Então, por exemplo, ela secreta, por exemplo, a prolactina, que vai avisar a glândula mamária que tem que produzir leite. Ela, por exemplo, vai produzir hormônios gonadotróficos que vai chegar lá nas gônadas. Quem são as gônadas? Os testículos e os ovários. E aí vai chegar lá e falar, vocês têm que produzir lá a testosterona, tem que produzir os hormônios femininos lá, a progesterona, por exemplo. Então, a adenohipófise, ela produz hormônios que são mensageiros que, quando chegam no órgão, avisa, agora está na hora de você produzir o seu hormônio, tá? Ela, por exemplo, produz hormônios, um tireotrófico, que vai chegar na tireoide e falar para a tireoide produzir o hormônio dela, na suprarrenal, para os ossos e assim por diante. E a parte posterior produz um hormônio que eu acredito que é conhecido da maioria de nós, que é a ocitocina, que é o chamado hormônio do amor, né? Que apesar de, assim, digamos que oficialmente, né? Ele manda expulsar o leite da glândula mamária. Veja, aqui embaixo ele manda produzir o leite. Aqui ele manda expulsar o leite e também ele manda expulsar o nenê do útero, o bebê do útero, quando começam as contrações. E a ocitocina, que a gente fala que é o hormônio do amor, porque esse hormônio também é liberado quando nós temos prazer em estar com alguma pessoa, entendeu? E não é só um prazer sexual. Quando você está bem num relacionamento, quando você tem prazer de ficar ao lado de uma pessoa, de conversar, que você está feliz, você acaba liberando ocitocina. E outros hormônios também, antidiurético e tudo mais. Então vejam que essa glândula pequenininha, ela é poderosa, né? Vejam onde ela está, olha. Aqui está a glândula pineal, que eu pus para vocês, né? Se a gente fizer assim, com um dedo aqui e um dedo aqui, nós vamos chegar na glândula pineal. E a hipófise, ela está um pouquinho mais para baixo aqui, justamente na célula túrcica. Então, essa hipófise, ela está relacionada com esse centro de força que nós vamos falar agora, que é o frontal, tá? Aqui eu escrevi um negócio aqui embaixo, é escrito beijo na testa, que inclusive em algum dos livros do André Luiz, não lembro agora qual é, não sei se é dos Mensageiros, fala sobre isso, inclusive. Então, por exemplo, principalmente mãe, né, quando tem criança pequena, às vezes vai lá e dá um beijo na testa da criança, né? É uma coisa tão carinhosa e de um significado absurdo, né? Porque nós ali estamos emanando as nossas vibrações para ativar a nossa hipófise e aí liberar o quê? Ocitocina, por exemplo, entendeu? Ou mesmo relacionada com o centro de força que nós vamos falar agora, entendeu? Então é uma coisa muito interessante o sentido que tem também um beijo na testa, tá? Bom, então vamos falar agora do centro de força frontal ou cerebral, como o André Luiz fala, que está relacionado com a glândula pituitária ou hipófise. Então aqui, pétalas. Ela tem a princípio 2 pétalas, porém cada uma das pétalas grandes contém 48 pétalas pequenas. No total são 96 pétalas.
e a cor dela é o índigo. Então, vejam, o coronário era violeta, né? Agora é o índigo, aquele azul jeans, né? Relaciona-se materialmente com o córtex cerebral. Trabalha em movimentos sincrônicos e de sintonia com o centro coronário, do qual recolhe os estímulos mentais, transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestões aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. É responsável pelo funcionamento dos centros da inteligência. Comanda os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Comanda, através da hipófise, todo o sistema glandular interno, com exceção do timo, tireoide e paratireoides, que nós vamos estudar o porquê que ela não comanda essa, tá? Deixa eu ver qual é o próximo. Vamos continuar aqui, porque vai continuar na explicação. Administra todo o sistema nervoso. O coronário fornece as energias e ele, né, o centro frontal, administra. Por isso que nós falamos ali, o coronário é o maestro, né? E, por exemplo, já o frontal já vai administrando aquelas informações que ele está recebendo. É por esse centro de força que podemos, segundo a nossa vontade, irradiar calma, alívio, equilíbrio, conforto a quem esteja necessitando, bastando usar a força do pensamento. É responsável pelos poderes mentais. Este também é um dos chakras responsáveis pela vidência e intuição no campo da mediunidade. Através dele, emitimos nossa energia mental, portanto, é nesse chakra que possuímos o comando dos poderes psíquicos. Quando abundante de fluido vital e em boa atividade com os outros chakras, confere ao homem encarnado e também ao desencarnado a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual. Deixa eu ver aqui. Aqui, então vamos voltar aqui, só que para mostrar para vocês. Então, vejam, a hipófise que nós estudamos até agora, como a gente acabou de ler, está relacionada aqui, essa região aqui, a gente fala que é o frontal, né? Então, veja o que eu acabei de falar. Ele está relacionado com os nossos 5 sentidos, né? Então, ó, com a visão, né? Com a audição, com o olfato, com o paladar, porque ele justamente está numa posição crucial para que ele possa comandar tudo isso, né? Que nem está falando aqui, ó. E aí, ele, da mesma forma, como eu acho interessante aqui, ele, aqui, ó, segundo a nossa vontade, a gente pode irradiar todas essas coisas interessantes, né? Como calma, alívio, equilíbrio, conforto, a quem esteja necessitando, porque você irradia isso de você quando você está bem, né? Como eu comentei ali com vocês dos nossos campos em volta do nosso corpo, né? Então a gente acaba irradiando essas cores também, a nossa aura fica íntegra, e aí você consegue emanar tudo isso para o próximo, por exemplo, que esteja necessitando de ouvir uma palavra, de um abraço, enfim, do que quer que seja, né? E aí, como a gente comentou, ele é responsável pelos poderes mentais, tá? Então, está estreitamente relacionado com o pensamento. Aqui eu falei novamente, responsáveis pela vidência e intuição no campo da mediunidade. O que é a intuição? São coisas que nós temos, a bagagem do nosso espírito, que está armazenada no nosso HD, né? Ali central. Então, ela está relacionada com esse chakra frontal, tá? Que é justamente quando a gente tem aquele famoso déjà vu que nós já conversamos a respeito, tá? Bom, o que o médium em desenvolvimento pode sentir? Influenciação nos sentidos, ouvidos sensíveis, olhos com muita claridade, sombras, turvação, lágrimas, no olfato, odores desagradáveis ou perfumes, no tato, mãos e pés frios ou suarentos, impulsos para escrever,
no paladar, salivação excessiva ou boca seca, além de exercer exteriorização dos fluidos ectoplasmáticos para materialização e efeitos físicos. Vejam aqui embaixo, a figura não está muito bem boa, mas dá para entender, olha. Aqui é o coronário, olha o vórtice ligado para cima, né? Então, o que acontece? Recebendo as energias espirituais, está processando tudo aqui na pineal, olha aqui escrito epífise. Aqui nós temos o chakra frontal, olha o vórtice dele para fora, recebendo todas as energias e processando aqui na hipófise. Vejam que elas estão ligados, mesmo porque eles estão muito próximos. Então, quando o médium está em desenvolvimento mediúnico, ele pode sentir todas essas sensações na hora em que ele está incorporando, tá? Então, por isso que eu vou falar novamente, a gente não deve ficar assustado com isso, né? Mesmo porque você está é bem provável, né, que estejamos num ambiente seguro, né, num ambiente sério, então num ambiente de estudo e ainda mais porque nós vamos estar em desenvolvimento, porque na hora que você já tiver uma, uma mediunidade mais concreta, digamos assim, né? Não sei se é a palavra correta, mas enfim, mais sedimentada, digamos assim, muitas sensações dessas você não vai ter mais, porque aquilo vai vir já que de uma forma natural e você vai saber que aquilo não é seu, porque você já aprendeu a lidar com isso. Mas quando a gente está em desenvolvimento, pode ser que nós fiquemos com as mãos frias, suor, impulso para escrever, que é uma coisa maluca. Então, por exemplo, no paladar, uma salivação excessiva, enfim. E na materialização, que são os fluidos ectoplasmáticos, é o ectoplasma que nós não aprendemos ainda isso, mas vamos aprender o ano que vem, que é justamente a exteriorização das energias, e é quando então acontecem as materializações. Então, isso tudo está relacionado com o chakra frontal. Aí nós vamos para outro chakra, que é a anatomia, nós vamos falar do chakra aqui, ó, do laríngeo. Mas já são 9h23, eu vou parar por aqui, então.